Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus nos mostra as duas realidades que serve para também para vermos qual das duas nós pertencemos. Porque a palavra, ela revela e mostra o que tem que ser revelado. Na leitura do livro do Gênesis, nós temos o encontro de Abrão com Deus. Abraão é um homem, é um errante, é um nômade. Ele caminha sobre a terra e encontra um Deus que o atrai para uma verdade. E ele se prostra por terra, reconhecendo esse Deus. Mas o que é o que Abraão vê, meus queridos? Ele vê um Deus. E esse Deus fala com ele e quer fazer uma aliança com ele. O que é que Abraão vê diante da sua própria condição de errante, de nômade que caminha nessa terra? Ele vê um Deus amor, vê um Deus misericórdia, vê um Deus compassivo, vê um Deus ternura, vê um Deus poder. E ele aceita, e ele se alegra de ver na sua própria condição de errante, de nômade, ele vê essa maravilha diante dele e ele fica apaixonado, ele fica obediente, ele passa a obedecer a esse Deus. Porque esse amor, essa misericórdia está se apresentando a ele e quer fazer uma aliança com ele. E Abraão aceita, porque é uma maravilha de Deus, é bom para ele, ele se alegra, ele vai se tornar um homem feliz.
É esse Deus que se apresenta a Abrão. E esse amor, essa misericórdia, eu vou trocar o teu nome, não de Abrão, mas para Abraão. É um novo nome. E ele passa a viver na obediência, ele passa a viver na dedicação, na vontade deste Deus. É por isso que Deus, o amor, a misericórdia, a luz, a verdade se apresenta a Abraão e ele passa, meus queridos irmãos, a viver e a produzir uma geração de homens e mulheres tementes a Deus. Desse homem vai nascer uma geração indescritível, uma geração forte, uma geração de homens e mulheres que amam verdadeiramente a Deus. E dessa geração vai sair reis, vai sair rainhas, vai sair vários tipos de descendência. E até hoje ele é pai de uma nação, de um povo temente a Deus. Porque ele aceitou, ele acreditou e viu esse Deus amor, esse Deus misericórdia, esse Deus compaixão. O outro lado da moeda, no evangelho de hoje, nós temos os judeus bem diante de Jesus, questionando Jesus. A própria misericórdia se apresenta aos judeus, mas eles não aceitam, eles não querem olhar para Jesus, a própria misericórdia, o amor. Eles querem seguir o seu próprio caminho, os seus próprios pensamentos, os seus próprios destinos. Não olham para Jesus e nem aceitam fazer aquilo que tem que ser feito, acreditar em Jesus. E assim, meus queridos, ele não aceitando esse Deus, bem na sua frente, olha o final desta leitura. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. A violência, queridos. A violência, porque aqueles judeus escolheram seguir a violência. Seguir o seu próprio caminho, o seu próprio ego. Eu não quero a misericórdia, eu não quero o amor, eu não quero a compaixão. Eu quero a violência, eu quero viver sobre a égide deste mundo. Qual dos dois, queridos, nós pertencemos? O homem quer a sua própria glória. Os judeus queriam sua própria glória, mas Jesus não, quer a glória que vem de Deus, a glória do amor, a glória da misericórdia, a glória da compaixão. Nos últimos dias, se revelou muitas pessoas diante de certas situações. Muitos se revelaram aquilo que são. Pegaram em pedra para apedrejar a misericórdia, a compaixão, o amor. Seguir Jesus é ver, é sentir, meus queridos, como Abraão se curva diante desse Deus que tem misericórdia. Devemos fazer a mesma coisa. Aprender com Jesus a ser misericordioso, a se tornar um Deus amor, um Deus compaixão. Mas pegaram em pedras para apedrejar, pegaram a violência,
para se manifestar. A misericórdia está diante de nós, queridos. Jesus está aqui nos dando uma lição, nos ensinando. Se tu guardares a minha palavra, se tu guardares o meu amor, tu não verás a morte, mas tu serás eterno no amor e na compaixão. Procuremos nos aproximar desse Deus amor, queridos. A fonte, a origem, o poder está na fé. É esse Deus que se apresenta também para nós hoje. Eu tenho compaixão de ti, eu te perdoo teus pecados, mas eu quero que tu aprendas também a ser misericordioso. Jesus está diante de nós na Eucaristia, está diante de nós na palavra, está diante de nós em todas as situações. Aprendamos, meus queridos, a nos curvar diante de Deus, deste amor, deste Deus amor, deste Deus compaixão. Sejamos como Abraão e não como os judeus. Aqueles que pegam em pedra, procuram a sua própria glória e não verão a vida, e não terão a vida em sua plenitude. Mas aqueles que se curvam diante do amor, que se curvam diante do poder do amor e da misericórdia, terão descendências incontáveis, serão filhos abençoados do Senhor. Estamos diante de Deus na palavra e na Eucaristia. Revele-se, meus queridos, quem sou eu? Um filho de Abraão ou um filho dos judeus? Que nosso Senhor Jesus Cristo nos dê força nesse tempo da Quaresma para mudarmos o nosso nome, um nome que Deus quer: amor, compaixão, misericórdia. Olhemos para o Senhor, porque Ele é grande e é compassivo e é cheio de ternura. Corramos para Jesus e nos coloquemos, nos prostremos diante dEle, meu Senhor e meu Deus. Como sois misericordioso, como sois compaixão e amor.